Esse trabalho que o Leandro e eu, mais 2 colegas, o César e o Lucas, preparamos, ele tem 2 partes. Uma primeira parte onde eu peguei alguns dados, digamos assim, de levantamentos internacionais sobre os problemas da obsolescência que a gente enfrenta nas redes mais antigas, como é a nossa. Então, backbones hoje já estão no país com mais de 20 anos, e isso excede muito o que a bibliografia fala em equipamentos obsoletos. O Leandro fez um levantamento bem interessante, documentado, sobre o que acontece com as fibras em particular, e vai ser, eu acho que, uma experiência interessante que a gente possa compartilhar com vocês. Então, nós passamos na nossa rede por várias fases, quer dizer, aquelas fotos que ali estão representadas mostram o nosso começo, lá na década de 60. Muitos de vocês nem tinham nascido. Lá por 73, nós começamos com teleprocessamento. De novo, vocês não tinham nem nascido, a maioria. Essas teletypes aqui foram usadas no primeiro sistema de avaliação eleitoral do Rio Grande do Sul. As urnas eram contadas à mão, os mapas vinham, digitava, perfurava uma fitinha de papel, às vezes a fita engasgava. Em suma, é uma experiência bastante... Aqui tem uma pequena linha de tempo. 73, quando veio o nosso primeiro mainframe, a gente começou as experiências de largar fibra pela rua. Não fibra, naquela época, inicialmente o pessoal esperto disse, vamos botar um cabo coaxial, que é melhor do que par trançado. E compraram e instalaram par trançado, um cabo coaxial, do Campo Centro até o Campo Saúde, 3 quilômetros, mais ou menos, só que ninguém pensou na impedância, né? Quando chegou lá, não funcionou, aí eles tiveram que fabricar um modem que funcionasse com aquele cabo. Bom, dessa experiência surgiu o projeto do UP, Universidade Parks, que foi o primeiro modem produzido no Brasil pelo professor Jürgen Rockel, lá do Instituto de Informática. Bom, lá por 93 chegou o CREI, supercomputador, aquela beleza, né? Aí tinha que dar acesso às 6 redes locais que existiam na URGS. Então, cabo coaxial foi espalhado, não, desculpe, fibra ótica foi pela primeira vez instalado, né, na URGS, interligando os campi, e alguns prédios, 6 só, onde tinha já rede local. Mais tarde, também por causa do supercomputador CREI, a RNP aumentou a nossa velocidade para uma espantosa vazão de 64 mil bits por segundo. Foi muito bom. Em 96, o backbone óptico foi expandido para vários prédios. E se a gente contar essa data, vocês podem ver que a gente já tem mais ou menos 20 anos de fibra. E é isso que o Leandro vai mostrar para vocês, o que acontece com as fibras nesses 20 anos. Depois, da virada do século, neste século, né, a gente começou toda uma expansão de Wi-Fi, o pessoal lá do CPD, para que a gente tenha cobertura por toda a universidade. O backbone foi aumentada a velocidade. Bom, mas isso é a nossa história. A nível internacional, eu peguei os dados principalmente desse levantamento. É um provedor que atende. Aqui no Brasil, embora tenha um participante, ele não tem presença. É Chile, Boston e outros lugares por aí, mas ele pegou 350, é uma boa amostra de vários países, vocês podem ver, para descobrir o que está acontecendo com os equipamentos obsoletos. Bom, o que ele chama de obsoleto? Vejam, é bem novinho para o nosso padrão, né? Equipamento que ele chama de atual ou corrente, que tem até 3 anos. Envelhecendo, é de 3 a 5. E obsoleto, mais de 5. Aqui ele já começa a chamar os problemas de falta de peças, que às vezes existem, o fornecedor descontinuou o suporte, então não tem mais patches, e assim por diante. A situação a nível mundial é um tanto quanto envelhecida, mostram as estatísticas deles, né? Então, tem uma quantidade aí bastante grande de equipamentos. Eles começaram a comparar a partir de 2012 apenas
A barrinha laranja ali é os correntes, e vejam que ela está caindo. 2012, 13, 14. Cada vez tem menos equipamentos atuais e mais equipamentos já na faixa dos obsoletos envelhecendo. Ou seja, as instituições estão parando de renovar o parque, na verdade, elas estão trocando só o que já caiu na faixa de obsoletos. Eles comentam no relatório que, tipicamente, uma empresa convive com cerca de 10% de equipamentos na faixa dos obsoletos, que é os mais de 5 anos. Para nós, isso não é obsoleto. A gente usou equipamento com mais de 10 anos tranquilamente. A nível de situação nos diversos continentes, eles não envolvem os Estados Unidos nesse levantamento. Então, mas ele diz que nas Américas, ele tem México, Chile e Costa Rica, e um do Brasil, a situação de maior envelhecimento, que é aquela barrinha verde, né, aqui assim, seria devido ao fato de que as instituições governamentais estão usando seus equipamentos já bastante envelhecidos. Bom, e por que eles buscam uma explicação isso acontece? Bom, as empresas, dizem eles, né, estão realmente usando seus parcos, recursos, que a situação está rosca para todo mundo, para substituir os equipamentos que já estão obsoletos, aqueles da terceira faixa, não os que estão na faixa de 3 a 5 anos. Então, isso por causa de restrições de custo. Mas também alguns estão num compasso de espera, porque a SDN está chegando, mas eles não sabem bem se vai pegar, o que vai acontecer. Então, isso está causando o mercado, né, ficar um pouco, né, no aguardo. E a gente pode até manter alguns equipamentos bem velhinhos, às vezes por questões afetivas, como é o meu caso. Essa aqui é a minha Penta dourada, que foi instalada em 1993, e até hoje, bravamente, graças ao Leandro, ela continua lá prestando serviços. Museu, né, ao vivo, uma servidorazinha. Esse tempo ela teve um colapso aí, foi preciso fazer um transplante, e o Leandro conseguiu catar umas peças para ela lá em Belém. Bom, Fortaleza, foi Fortaleza, não foi Belém, eu sempre confundo, né? Obrigado, os amigos cearenses. Bom, outro exemplo de equipamento assim, bem antigo, que poderia até hoje estar funcionando, é o nosso saudoso Tchepoa. Foi o primeiro roteador da rede Tchê. Em 93 ele foi instalado. E ele está lá, bonitão, olha o aspecto dele, essa foto foi tirada mês passado, né? Mas ele só teve que ser tirado da rede porque, bom, as interfaces eram de baixa velocidade e o BGP, né, começou a impor uma capacidade de trabalho que o pobrezinho não era capaz de conter por falta de memória. Então, esse é um tipo, do ponto de robustez, o equipamento é bom, o MTBF é altíssimo, ele não quebra, ele não tem manutenção, não requer manutenção, até porque se requeresse, não sei se teria peças, mas, em todo caso, eles não pedem manutenção, mas a gente acaba tendo que defenestrar os pobrezinhos. Esse é outro exemplo. A rede Metropoa foi a primeira rede metropolitana que nós instalamos por volta de 2000, e ela foi toda baseada nesses switches da IBM. E, de novo, lá pelas tantas, tinha até situações assim, na companhia telefônica, todo o pessoal que mexia foi embora, né? Foi para Brasília, foi para outros lugares. Então, tinha um armário lá chaveado, né? A senha, ninguém sabia qual era, e ele funcionava assim, no vácuo, na inércia. E era o switch principal da rede Metropoa. Então, de vez em quando, tinha uns que procó com ele, né, Leandro, de excesso de MACs e etc., mas, de modo geral, não dava pane, não requeria manutenção, até porque, se requeresse, não teria ninguém para proporcionar a manutenção. E, de novo, ele teve que ser defenestrado, porque a tecnologia mudou, os protocolos, né, mudaram, mas ele tinha uma vantagem interessante, ele tinha o suporte para SDH, né?
Então, a nossa conexão, por exemplo, com a Unicinos, que é a nossa cidade vizinha, ela usava o serviço SDH da companhia telefônica e tinha uma interface que permitia integrar. Então, esses equipamentos antigos, novos, envelhecendo, eles têm uma certa quantidade de falhas que aquele levantamento, o Network Barometer Report, levantou. Dessas falhas aí, as que são culpa mesmo do equipamento seriam as falhas de hardware, né? As outras, bom, aqui, caiu a linha, né? Para variar. Bug de software também é um problema. Para manutenção, falta luz, energia, etc. Mancada de usuário, como a gente recém viu na palestra anterior, configura com problemas, ou o equipamento não consegue mais dar conta do tráfego, foi o que aconteceu, em parte, com os nossos. Bom, tem também umas paralisações aqui de aplicações em si, que dependem da rede. Então, uma das coisas mais comuns nos erros de configuração é o problema de não botar os parâmetros corretamente, não atualizar as permissões de acesso como se deve, que, de novo, apareceu na palestra precedente à nossa. E o que eles observam é que, a nível internacional, houve um aumento, quando a gente separa só essas duas falhas de hardware e software, coisas que, quando se terceiriza a gerência da rede, estão fora do contrato, né, muitas vezes, e acaba, né, isso gerando problemas, né. O que foi interessante foi essa observação aqui, ó. Surpreendente, de certa maneira, porque os novos, os atuais, de 0 a 3 anos, levam mais tempo para colocá-los de volta em operação. O que é a hipótese deles? Bom, é que eles são novos, têm que aprender, diagnosticar, não se adquiriu experiência na instituição, então tem que meio que reinventar a roda. E os bem velhos são os mais rapidões de consertar, né? Por que, dizem eles? Bom, porque às vezes não conserta, tira um e bota o sobressalente, né? Essa é uma hipótese. Mas, na verdade, é que já acumulou na instituição uma base de conhecimento, uma experiência, e eles já sabem, né? Travou aquele roteador, vai lá e chama o técnico on-off, que é o que melhor resolve, on-off, né? Então, esse tipo de know-how e diverso, ele agiliza o conserto, né? Uma observação deles, nada tendenciosa, é que o monitoramento diminuía drasticamente esse tempo de parada, porque eles logo identificavam falhas e colocavam a funcionar. Estavam vendendo o peixe deles, é claro. Eles chamaram a atenção sobre uma família de falhas críticas muito numerosas que tem a ver com as bases sem fio. Essas têm muitas vulnerabilidades, poucos alertas, mas elas são muito frequentes na rede e tem bases antigas. E essas bases, então, têm vulnerabilidades que permitem que se bypasse o sistema de password, enfim, se faça acessos não autorizados. Também, para a rede, de modo geral, eles comentaram que um problema é aquela segunda observação, ou seja, o gerente da rede tem que ir em cada equipamento setando senhas, configurações, ele não tem um mecanismo de gestão centralizada de senhas e configurações. Então, recomendo aí que, né, padrões de configuração, depósito de configurações, conversões e tudo mais, além de adotar boas práticas, podem, digamos assim, ajudar. Aqui aparece, então, aquele comentário que eu já meio que tangenciei antes, né, de que os equipamentos que estão envelhecendo, os da faixa de 3 a 5 anos, dão 0,41%, não é muito, é marginal, mas dão do que os atuais, mais problemas. E os obsoletos, menos do que os atuais. Dão menos problemas, então, porque
Os atuais, eles têm um período ali de problemas que vêm de fábrica, né? Começa a colocar em operação entre 90 e 180 dias, mais ou menos, problemas acontecem. Então, eles chamam atenção para a necessidade de estar de olho exatamente nos equipamentos que estão naquela faixa de 3 a 5 anos, que esses é que vão dar incomodação, e as outras estatísticas mostram também que são os mais frequentes. E isso talvez explique porque as pessoas tendem a resistir, né, a se desfazer dos equipamentos antigos. Eles não dão tanto trabalho, dizem, né? E aqui estão os números que exatamente mostram isso. O MTTR, né, dos equipamentos antigos, em 2014, foi o menor, né, bem menor do que os atuais, ou seja, se recoloca os equipamentos de rede em produção de novo em 1 ou 2 horas menos, né? O tempo aqui dá umas 4 horas, aqui seria quase 4 horas, e em 2014 aqui nós temos 3,5. Uma outra dimensão que eles analisaram foi a questão da vulnerabilidade dos equipamentos que começam a entrar em obsolescência. Eles fizeram um levantamento pelos PCIRTs e CIRTs, etc., divulgados, e constataram que é mais ou menos estável, cerca de 60% dos equipamentos têm ao menos uma vulnerabilidade. E muitas dessas vulnerabilidades são antigas, isso já é frequentemente discutido aqui no GTS, né? E as pessoas não sabem ou não tiveram tempo de aplicar os patches. Para os equipamentos mais antigos, os de mais de 5 anos, às vezes ninguém mais está fazendo o patch, o fornecedor deixou de proporcionar o suporte. Como as vulnerabilidades são velhas, até 2 anos mais, os kits já proliferaram, né, e o povo do mal já está devidamente equipado para explorar aquelas vulnerabilidades. Bom, então, ele chama atenção para a necessidade de proteger, né, os equipamentos por causa dessas vulnerabilidades, que às vezes até a pilha, né, o software, o protocolo que está implementado, expõe. Outra dimensão que eles analisaram foi a preparação desses equipamentos que estão obsoletando para as novas funcionalidades que a tendência dos usuários demanda, que é a mobilidade e internet das coisas. Então, hoje, soluções como Power over Internet para energizar as bases Wi-Fi, velocidades mais altas nas bases Wi-Fi e um uplink Power para poder sustentar soluções de Wi-Fi mais alta são necessárias e nem todos os equipamentos estão preparados para isso. Assim como IPv6, o levantamento mostra que apenas 21% dos equipamentos do levantamento dessa amostragem, eles estavam preparados para IPv6. 48 poderiam, né, sem trocar hardware, mas precisariam um upgrade, tocar algum firmware, alguma coisa assim. E por que isso é necessário? Porque a tendência em termos de migração das redes hoje é o que eles chamam do 80-20 flip, vai inverter. Antigamente nós tínhamos 80% da rede cabeada e 20% da rede sem fio, e isso está invertendo. Então agora só 20% vai ser cabeado. O resto, né, tudo, as letras ficaram muito pequenininhas, mas eu não consegui melhorar essa imagem, mostra a necessidade de fazer a conexão por redes sem fio. Então, essa é a parte que mais expande. Por exemplo, lá na universidade, a gente está crescendo, né, bastante a rede, parte sem fio, usando essa infraestrutura do Power over Ethernet. Mas o IPv6 ainda está sendo um problema, e aí eu passo para o Leandro, que vai, Leandro, assumir agora o microfone e comentar este e outros aspectos. Oi, bom dia. Assim, na parte de IPv6 ainda existe algum problema quanto ao portal, não quanto ao equipamento, tá? É uma parte de software, mas
Como a parte de autenticação da rede é toda customizada, isso precisa ser mudado para IPv6 e está em andamento, tá? Fora essa parte dos equipamentos, a gente tinha mais uma dúvida, que era a respeito da parte ótica. E foi colocada uma fibra lá pela professora Eliane, lá em 94, 93, 96, os trechos diferentes, e a gente estava com uma dúvida de como é que estava a infraestrutura dessa fibra, né? Então a gente tem uma parte aí que é uma infraestrutura ótica que está em andamento, que tem já 20 anos, alguns trechos mais do que 20 anos. A maioria, o maior trecho, foi colocado como sendo monomodo, então é um trecho aí de 20 quilômetros mais ou menos. E aí a gente tinha uma ideia de como é que está esse cara aí. Então aí a gente resolveu fazer uma análise. E a gente foi na bibliografia para dar uma olhada, como é que esse pessoal costuma fazer análise. E aí, sabe que a gente achou muito pouca coisa a respeito de análise de fibras com essa idade? Alguma coisa sobre análise de fibra submarina, mas é outro caso, porque essa fibra tem problema com sódio, então ela degrada mergulhada numa solução de NaCl durante um tempo, e a gente foi vendo qual era a situação. Porque a gente tem problema de sol, tem problema de alguma fibra em duto, tem problema de umidade. Rio Grande do Sul, vocês viram que choveu bastante nos últimos tempos, né? E aí a ideia era fazer uma análise de como é que estava essa fibra, tá? Então, normalmente os fabricantes, eles fazem um teste de estresse laboratório. Pega a fibra, deixa uns meses no sol, depois pega essa fibra, mergulha lá na água, submete a uma umidade, submete a um calor e olha como é que ela está. O que eles analisam geralmente? Fazem alguma análise prévia de material e analisam muito a parte de tracionamento. Então, coisas que a gente esperava. Bom, imagina que, vamos pegar o que os caras estão vendo, né? Então, a nossa fibra deve estar mais ou menos assim, ó, já está soltando toda a parte do revestimento, está desgastada, como é que está o gel, já está ressecado, não está. Então, a gente foi vendo o que o pessoal tinha. Então, tinha rachaduras que alguns encontravam, outros pegavam, a fibra começava a descamar. E aí a gente falou, bom, vamos lá, vamos fazer um plano de testes para dar uma olhada. Então a gente pegou uma fibra que tinha sido recentemente instalada lá de 2014 e pegou um pedacinho da nossa fibra, lá de 1996. E foi fazer uma análise, tá? Então, bom, a gente foi verificar a proteção externa, teste de revestimento. Dependendo do que a gente encontrasse, a gente ia até tentar fazer uma análise química dela, porque tem microscópios que permitem uma análise básica química. Então, aí, o que a gente fez? Foi primeiro ver um teste de fadiga aqui de revestimento externo, né? Vamos ver se o videozinho nos ajuda aqui, senão tem que ir para o plano B. Vai, um minutinho. Isso aqui é mais ou menos o seguinte, ó. É um teste que a gente fez pegando as duas fibras e tentando tirar o revestimento dela. Ficou aberta e aí a gente estava tirando o revestimento. A ideia aqui é vocês darem uma olhada em como é que está esse revestimento. Então, isso aqui é mais ou menos, ó, essa fibra nova, a dificuldade que tu tem para retirar a capa de proteção ou retirar o revestimento. Ó. Ele é um revestimento duro e normalmente ele está saindo inteiro, né? Então quebra uma, mas continua. Ó, tá, a internet está devagarinho aqui. Vamos ver se eu consigo adiantar aqui. Não. Ó. Vamos ver se ele vai melhor agora. Tá dando uma. Ficou para pegar via internet aqui, ficou lentinho. Vamos verificar aqui. Todo mundo ficou no vídeo, talvez. Vamos pegar um local aqui, vamos ver se. Tá aparecendo aí? Beleza. Tá. Então aumenta a força, ela acaba rompendo ou quebrando, né? Então o revestimento está bem firme, claro, uma fibra nova, não podia ser diferente. Isso é um polímero de proteção, né? Ó, bem firme, bem consistente.
Agora, no momento que tu pega a fibra antiga, essa de 2014, ó, solta toda inteirinha, bonitinho. Ó, pedaços inteiros, ele não se parte facilmente, né? Agora, quando pega de 98, a coloração, tu já nota que a coloração dela mudou, ó. Ela sai com muita facilidade, ó, tu consegue notar isso. Facilmente tu consegue tirar essa parte de proteção, e essa parte de proteção ela influencia na reflexão de um determinado tipo de onda. Tá, só dar o play aqui e seguir. Tá aparecendo lá, como é que chavei de novo? Bom, aí o que a gente foi fazer? Ok, vimos algum problema no revestimento dela, só que a gente foi e levou isso para um microscópio. Vamos dar uma olhada. E a gente foi bem inocente, né? Pegou um microscópio da universidade, um microscópio óptico, levou para o microscópio e, bom, que surpresa, não conseguimos ver quase nada, aumentando a 100 vezes. Aí a gente diz, olha, vamos ter que dar uma olhada mais de perto. Aí a gente foi procurou o pessoal do Centro de Microscopia da universidade, mas esse pessoal não sabe brincar muito, né? Então os caras nos botaram no microscópio fazer a análise nanométrica, mais ou menos assim, tá? De 300 mil vezes. Aí a gente tinha feito um estudo mais ou menos, qual é o aumento que a gente precisa? A gente precisa de um aumento aí, algo em torno de 400 vezes até 5 mil vezes, isso já seria excelente. Só que eles nos colocaram nesse equipamento aqui, ó, que é um equipamento, na realidade é um microscópio baseado em feixes de elétrons para análise de estrutura nanométrica. Então o pessoal que estuda nanotecnologia usa esse microscópio. E aí, bom, nos deu uma visão, o pessoal preparando a fibra, né? Nos deu uma visão bem melhor do que a gente esperava. Tá? Então isso aqui, na realidade, ele coloca a fibra aqui, nessa área, né? Que não dá para colocar, num pequeno invólucro de carbono. Ele fecha o microscópio a vácuo e dispara feixes de laser para a gente poder ter alguma visão desse tipo aqui. Ó. Então, tu consegue pegar a fibra e analisar ela até uma escala muito grande, ou seja, consegue analisar a superfície, a parte interna da fibra. Tem alguns problemas quanto a prender essa fibra. Como isso está no vácuo, a gente não consegue segurar essa fibra. Então, ela está numa posição que é meio difícil de analisar. Então, uma das formas que o pessoal encontrou foi fazer um corte nela com um bisturi, que foi o pessoal que fez a preparação. Então, a gente fez, ainda tem alguns testes para realizar, mas a gente fez uns testes preliminares e esses são os testes preliminares. Então, mais ou menos o que a gente consegue ver aí, não sei se dá para ver a legenda, fica bem pequeno, tá? Então, isso aí está mais ou menos a ideia foi fazer uma análise de superfície. Maravilha. A ideia foi fazer uma análise de superfície dela, né? Ou seja, olhar a parte de superfície, como é que estava essa parte externa, e olhar a ponta dela. Então aqui vocês podem ver, por exemplo, que tem a capa. Isso aqui foi o resultado que a gente tirou a capa sem usar um decapador ou nada disso, que era para exatamente dar uma olhada preliminar na fibra, né? Então esses são os testes preliminares. Então a gente pegou essa aqui, a fibra de 2014, ela bonitinha, né? Retirou a capa, aqui tem uns resíduos de capa que sobraram aqui. E a gente foi ampliando, está aqui, ó, uma capa bem bonitinha, sem nada. A gente achou uma pequena bolha aqui, ó, e aqui. A gente deu uma olhada nessa bolha, ampliou, nada mais era do que só um restinho de capa. Então, pode ver que a fibra em si, ela está bem limpa, como era de esperar, para uma fibra nova, né? Aí a gente pegou um trecho da nossa fibra de 96 e foi dar uma olhada. Essa fibra de 96, a gente olhou, parece igual, né? Aí quando olhou mais de perto, aí, isso aqui está na escala de 10 micra, tá? Nesse caso aqui, perdão, essa 10, essa 1. Aí a gente notou umas pequenas bolinhas aqui. Mas era praticamente insignificante, mais ou menos 1 micra cada bolha dessas, que era a parte externa. Aí a gente foi ver, mas essa fibra está muito boa, como assim? Né? Depois de todo esse tempo, 20 anos, não tinha nada na superfície externa. Aí, de onde é que foi tirado esse trecho? Foi tirado próximo a uma mata, quer dizer, a fibra ficou na sombra e água fresca, literalmente, durante 20 anos. Né? Então estava tudo bem, muito bom. Teve algum ressecamento. Isso aqui foi no segundo teste que a gente fez,
que aí a gente pegou uma fibra que estava no sol, só que aquele microscópio lá estava com problema de sobreaquecimento, a gente teve que ir para um mais velhinho. Então as ampliações não são exatamente as mesmas. Mas nessa segunda fibra, a gente conseguiu ver que, por ela estar no sol, ela ficou aqui já com manchas, são bolhas. Isso aqui é dentro da capa, tá? Então qual era a situação? A gente pegou a fibra, ela já estava com o gel ressecado nesses trechos que estavam no sol. A capa, a parte de proteção dela já estava ressecada e soltando, e a gente analisou a fibra e a fibra estava já com várias bolhas desse tipo. E aí veio a próxima pergunta, ok, e dentro como está? Isso aqui é um mapa, um corte aí de 1 micra, onde a gente está olhando a borda onde foi feito o corte na fibra, tá? Então isso aqui é a superfície da fibra, isso aqui é o corte. E tu olha ela e ela está perfeita, essa é 2014, tá? Está perfeita, sem nenhuma falha. Aí diz, bom, quero ver minhas rachaduras. Pô, essa fibra está aqui há 20 anos, ela deve ter alguma rachadura, deve ter alguma coisa. Aí isso aqui é da análise externa da capa também, dessa de 2014, estava tudo direitinho. E essa aqui é de 96. Então isso aqui é o corte da de 96. E aí a gente começou a fazer a ampliação. Esse corte, vocês veem que não foi nenhum equipamento, né, que foi quebrada na realidade, ó, porque a gente precisava de um ângulo de visão, e aí isso aqui foi uma maneira que a gente encontrou para esse primeiro teste. Depois a gente tentou fazer o segundo, no segundo deu problema, agora vamos ter que ir para o terceiro. E aqui está mais ou menos ela ampliada, mas dá para ver que ela não tem grandes fissuras, não tem nenhuma escamação, não tem nada. Então a gente foi ampliando, achou uma rachadura. Essa aqui é uma rachadura que ainda a gente tem que investigar, quer dizer, fazer um novo corte nela e investigar para ver se isso aqui só não foi na pressão na hora que a gente realizou o corte. Então tu vê essa pequena rachadura aqui, ó, em 3 micras. Essa barrinha verde aqui, ó, que vocês estão vendo, ela dá o tamanho dos 3 micras. Então isso aqui equivale a 3 micras, um pequeno espacinho, tá? E aí a gente foi fazendo. Essa aqui já foi na segunda, que a gente pegou outro microscópio com o corte direitinho dela, e deu para fazer uma análise preliminar para trazer para vocês. Isso aqui foi feito essa semana, inclusive. Então, isso aqui foi só sobra de carbono, que na hora de ele colocar a amostra no microscópio, ela deu uma raspadinha assim na base e lambeu um pouquinho de carbono aqui e ficou com uma marquinha aí, com um pouco de resíduo. Mas tu pode ver, ó, que ela está bem limpa na parte dela. Então, surpreendentemente, essa fibra, depois de 20 anos, dá para uns 10 anos, dependendo da parte da superfície, se ela não começar a encher de bolhas ou começar a estragar. Tá? Isso que, na época, essa fibra não era uma das melhores do mercado, né? Era uma fibra mais baratinha, que é o que deu para comprar. Né? Tá? Então, basicamente, o que a gente viu aí? O tempo que os fabricantes deram para essa fibra 20 anos atrás está satisfatório, ou seja, ela deve durar mais uns bons 10 anos, pelo que a gente viu, pela situação dela, pela exposição ao sol, tudo isso que ela teve. Ela é uma fibra espinada, tá? Ela não é autossustentável, na época não tinha disso. Então, a parte de gel dela ressecado, que provavelmente vai ser o grande problema. A hora que esse gel secar totalmente, ou ficar... Ele está bem viscoso, tá? Infelizmente a gente não fez nenhum vídeo dele, mas ele está bem viscoso, assim, quase seco. Né? Ou seja, está indo já para o final da vida útil dele. A hora que ele não conseguir mais fazer proteção, provavelmente vai ter a fibra mais quebradiça e mais exposta a esse problema de calor. Tá? Então, basicamente, a gente não teve grandes alterações aí, não teve problema de tração registrado na fibra nos testes que a gente fez, só o gel de proteção que provavelmente vai ser onde vai ter o problema daqui adiante. Tá bom? Então, era isso. Perguntas para a professora Eliane, para o Leandro? Ninguém tem rede ótica tão velha assim? Aqui? Tem, eu sei que tem gente que tem. Julião, por favor. Julião Braga. É apenas um comentário. O primeiro é que esse estudo é muito interessante, principalmente com a perspectiva aí de cobranças relacionadas com o PTT, OpenCDN, etc. Tal. Quer dizer, o problema do tempo
sobre todos os aspectos em cima dos recursos disponíveis, é um custo relevante, né? E, via de regra, a gente não considera muito, não. Então, eu acho que o trabalho é muito interessante para lembrar da necessidade de fazer isso. E a outra observação é que é um prazer imenso ouvir e ver a professora Liane sempre nesses eventos, aqui no CEBI, que eu tive lá em Maceió também, e ouvir o Leandro falar sobre você, quer dizer, a gente tem passado alguns tempos fora do país e conversamos muito a respeito disso aí. Obrigado. Algum comentário mais? Pergunta remota, Rubens? Leandro, só um comentário em relação à questão do IPv6 na rede Wi-Fi. É mais um problema de software, né? Mais um software no esquema de provisionamento e autenticação de usuário. Porque, do ponto de vista da rede, eu imagino que os equipamentos que vocês têm lá são agnósticos a Ethertype distinto, provavelmente os APs são tudo bridge. O problema é um desenvolvimento de software do sistema DINAC, que é feito por um portal, e aí isso precisa ter uma programação aí que o pessoal já está... O pessoal de software é um problema. Leandro, tem uma pergunta remota do Jordão. Ele pergunta se a fibra degradada desta forma poderia atrapalhar uma rede em DWDM. Assim, como uma fibra de 20 anos pode ter bolhas, o índice de refração pode ser maior e assim gerar falhas numa rede em DWDM. Tá, assim, os testes que a gente fez de atenuação nela, eles aparentam simplesmente os problemas mais de emendas mal feitas ou de várias emendas que esse cabo tem. Tipo, acho que estava uma a cada 2 quilômetros tinha uma emenda, mais ou menos. Então, ele tem várias emendas e nesse trecho dele de 18 quilômetros, eu acho que ele tem, que está no final, ele não apresentou nenhum problema de atenuação para funcionamento com as interfaces que a gente tem de 10 GB. Tá? Eu não acredito que tenha problemas para botar DWDM em cima dele. Não chegamos a precisar disso ainda. Uma pergunta. Vocês têm, por exemplo, uma curva de OTDR da época que instalou e uma de agora para comparar? Uma hora talvez. Talvez. Eu acho que isso pode ser legal para ver na época que a gente instalou, a gente não tinha nenhum OTDR. A gente tinha que pedir emprestado, quando a fibra rompia, tinha que pedir alguém, vinha lá, media, tá, quebrou a fibra, um rato roeu a fibra, porque no início ela não tinha nenhuma proteção assim mais dura, ela era solta a fibra e a sua casquinha, né? Era dentro de um duto plástico desse tamanho, onde os ratos também podiam entrar. E lá no Campos do Vale aconteceu de um rato entrar, fazer ninho lá dentro e resolver se alimentar com a fibra. Ou algum animal bípede, né? Entrou ali numa caixa de inspeção e cortar. Um outro animal bípede qualquer, mais estúpido ainda, derrubar poste e derrubar. Uma época era muito comum o roubo de cabos metálicos e, infelizmente, os cabos metálicos passavam junto com a fibra. Então, vinham os outros animais bípedes, idiotas, com um negócio, um gancho, assim, puxavam, derrubavam tudo, aí selecionavam o cabo, né, de cobre que eles queriam e diziam: o resto é lixo, deixa para lá, né? Mas ficava lá. Então, por isso, ela tem muitas emendas. Mais algum comentário? Bom, pessoal, vamos dar uma salva de palmas aqui ao Leandro, à professora Eliane. Muito obrigado.